Boa tarde, bem-vindos. Antes de tudo, queria me apresentar. Meu nome é Juarez Ortea, eu estou chegando no mercado de seguros há pouco tempo, eu venho da área de tecnologia, eu sou o presidente da Crivo TransUnion, agora TransUnion no Brasil, também tem as operações da Zipcode. Temos uma presença muito importante na área de seguros e é um prazer estar aqui ajudando nesse debate. O Eduardo Dauri, vocês conhecem, vai fazer a sua palestra e depois no final nós teremos 15 minutos para perguntas e eu vou ajudá-los, ok? Olá, boa tarde. Eu sou Eduardo Dauri, eu trabalho na Sul América e estou aqui representando a FinSeg. E gostaria até de manifestar aqui a presença do nosso ilustríssimo presidente da FinSeg, o senhor Paulo Marracini. Veio aqui prestigiar, a minha responsabilidade fica ainda maior. Bom, gente, só para quebrar um pouco, eu quando vejo uma plateia assim de pessoas mais novas, é quando eu vejo que estou envelhecendo mesmo, né? Eu já foi o tempo que eu me senti o mais novinho, agora eu percebo como eu estou envelhecendo quando vejo a maioria aí de pessoas mais novas. Eu sou gaúcho, assim como meu colega, colorado. Eu tenho que falar aqui, olha esse aqui pequenininho aí. Alô. E meio burro também, porque eu estou... Enfim, mas pelo menos todo gaúcho que é burro é macho. Então, a maior parte dos nossos colegas é burro, né? Tem que ser. Você faz uma escolha. Como eu estou com muitos atuários, eu também fiz atuariais há um bom tempo atrás. Eu entrei na faculdade em 91, saí a grandes custas e colas em 96. Que acreditem, dá para colar em atuariais, tá? O problema é que atuariais tem um detalhe. Eu colei bastante no segundo grau, confesso. Sempre confessei isso aos meus professores. E o desafio eram eles me pegarem, né? E não era tão fácil. Mas o grande problema de colar em atuariais é que você estuda colando. Isso dá raiva, né? Porque você acaba estudando os modelos atuariais, então na hora você não usa cola, porque você já estudou. Não tem essa decoreba que tem outras matérias, tipo cálculo, enfim. Atuariais não dá para decorar, né? Tem muito atuário aqui, a maioria, né? Imagino que seja atuário, fora os que eu contratei para a palestra. Mas vamos lá. Gente, obviamente eu não vou fazer aqui uma palestra acadêmica para vocês. Eu sou um atuário, mas na verdade eu enveredei para a área de gestão, né? Eu cuido de uma carteira de automóvel, já há 23 anos que eu trabalho com seguro de automóvel. Então eu cuido da área de precificação também, mas naturalmente a Sul América tem dinheiro para pagar vocês, que são atuários, para fazer esse trabalho mais duro para a gente. E eu vou falar um pouco, vou dar um pouco para vocês do que é essa experiência de fazer uma gestão de preço do negócio. Eu acho que isso é muito importante e é muito o que eu me ressentia quando eu era um acadêmico, quando eu estava lá na faculdade, que a distância entre a academia e a realidade era muito grande. E hoje, quanto mais a gente está e a gente vai falar um pouco, principalmente no final, em novos insumos para a especificação, naturalmente eu não vou desafiar vocês aqui a mudar os modelos atuariais que vocês usam, ou os modelos estatísticos. Eu não vou mandar ninguém sair do GLM ou da binomial ou não sei aonde, eu acho que não faria sentido isso. Mas eu vou mostrar para vocês como o mercado de automóvel que talvez é um dos que mais evolui em matéria de banco de dados e é onde a gente mais consegue captar, porque uma coisa, por exemplo, no seguro-saúde, no seguro de vida, é você saber que realmente faria sentido para você saber qual é a pressão arterial desse cliente, saber se ele teve na terceira geração anterior dele problemas de câncer, enfim, seria ótimo saber, mas a maioria das vezes não tem acesso a essa informação. No seguro de automóvel, é um dos poucos que a gente tem acesso a muita informação. E agora eu vou mostrar para vocês como nós estamos entrando numa fase onde a gente vai ter mais informação ainda. Precificar em automóvel, eu sou de um tempo, e já falando um pouco de história, que o seguro de automóvel começou com um preço igual para todo mundo, assim como até tem alguns seguros hoje. Então, ele começou com o meu preço de uma pessoa de 40 anos, acreditem, apesar do corpo de 50, tenho 40, eu pagava, uma pessoa da minha idade, casada, enfim, pagava, né, a mesma coisa que uma pessoa de 18 anos. O que era uma inconformidade
estatística fantástica, né? Não faz nenhum sentido uma pessoa de 18 anos. Hoje, uma pessoa de 18 anos, geralmente as seguradoras fogem desse risco, né? E hoje não. Hoje, naturalmente, as diferenças podem ser 3, 4 vezes entre as idades, os gêneros, enfim. Então, mas o que tem a mais do que isso, né? Que é o que nós vamos ver daqui a pouco, que as seguradoras elas não se conformaram, ou quero dizer, a competição entre as seguradoras, que é um outro ponto que a gente vai abordar aqui, é um dos mercados mais competitivos que tem. Não há ninguém da SUSEP ou do CAD que possa vir numa reunião e prender as pessoas que trabalham com seguro de automóvel dizendo, vocês fazem cartel de preço. Porque basta fazer o próprio seguro desse fiscal, eu vou propor para ele fazer o próprio seguro do automóvel dele, ele vai ver 15, 20 preços diferentes, saindo eventualmente de R$1.000, indo a R$6.000 para o mesmo risco. O seguro de automóvel é muito amplo. Uma das primeiras frases que eu gostaria de deixar para vocês é que o seguro de automóvel é um grande acerto e erro, né? Na verdade, a nossa corrida é saber qual a seguradora que erra menos. Porque como a gente foi sofisticando e cada vez granulando mais a nossa experiência, a gente chega a ter nichos que a gente tem 100, 200 itens. Poxa, será que estou eu certo em cobrar R$1.500 por esse nicho ou a minha concorrente que está cobrando R$4.500? O que ela viu de diferente, né? Então, e é isso que na verdade na prática acaba acontecendo nos preços e a gente vai ver como que a gente tenta tirar isso, tá? Eu vou tentar até o final da palestra ficar com esse copo intacto aqui. Eu mesmo troco aqui. Lembrem, eu sou macho, né? Então. Esse para frente, esse para trás, tá. E aqui é o point. Setinha para lá e para frente. Verde. Vamos lá. Agora, bom, enfim. Eu vou falar um pouco do mercado. Tem muitos aqui que não trabalham com automóvel. Eu acho que é importante falar para vocês do mercado. Posicionamento, vou falar dos concorrentes e depois da parte de modelagem em particular. Vamos lá. É um mercado, como eu falei para vocês, que tem muita gente trabalhando. Poderia falar de alguns mercados de seguros que tem muitos poucos players, né? Ou competidores, mas aqui nós temos muitos competidores. Tem a quarta colocação ali que é a melhor seguradora, mas as outras também são muito boas. Algumas até que vocês trabalham, né? Mas nós temos aqui então, desde a líder, enfim, nós temos um mercado que é concentrado como qualquer mercado que precisa de muito capital. O mercado de seguros, na época que eu comecei, ele precisava de pouco capital. Qualquer pessoa com um pouquinho de dinheiro chegava e montava uma seguradora e isso era tranquilo, ninguém se preocupava com solvência, enfim. Aqui provavelmente na plateia tem alguns atuários, os gestores de solvência que cuidam do capital da empresa de vocês. Vocês sabem como a cada semestre vocês têm que dar má notícia para os acionistas dizendo, olha, a gente não está prometendo aumentar o lucro, mas o capital você vai ter que aumentar. Então, o seguro de automóvel não é diferente, claro que é um termo mais curto. O seguro de automóvel a gente não sente tanto contra outros seguros que são mais desafiadores. Mas é um mercado que aqui eu trouxe até julho, são dados da SUSEP, não são dados meus, e os dados liberados da SUSEP são até julho. A SUSEP até tem se adiantado bastante, acreditem, tem outros ramos que... saúde, por exemplo, eu acho que o mercado deve estar vendo março agora, se não me engano, alguém pode me ajudar aí. A SUSEP tem trabalhado. É um mercado que provavelmente vai fechar o ano em torno de 30 bilhões de reais de prêmios, tá? E ali tem alguns outros índices de sinistralidade que também melhoraram nesse ano. Vale lembrar aqui que o mercado de seguros melhorou a sinistralidade não só pela subscrição, mas esse ano em particular porque o custo de apólice acabou e ele foi incorporado no prêmio. Então tem aqui uma maquiagem contábil, né? A receita de custo de apólice estava numa conta e acabou vindo para a sinistralidade. O market share também ele é até que bem diversificado, principalmente se eu considerar as duas primeiras lá, que eu abri aqui embaixo, e elas têm uma diferença, né, entre elas e são realmente seguradoras que, apesar do mesmo grupo, elas atuam em nichos diferentes, então ela está bem pulverizada, apesar de serem do mesmo grupo econômico. Tá? Esses dados todos tem na SUSEP lá nos... Aqui eu trouxe a margem bruta para mostrar que também é um mercado que ele tem ficado um pouco mais sadio do ponto de vista de lucratividade ou lucratividade no seu próprio negócio. Com a queda dos juros, as seguradoras se viram obrigadas a ganhar dinheiro no seu próprio negócio. O que parece, claro que juros ou aplicação financeira para uma seguradora é um negócio também, naturalmente, né? Ela trabalha com reservas, é um negócio.
mas eu quero dizer mais, mais do core, né, que é sinistro, sinistralidade, despesa administrativa, e aqui eu trouxe só um corte de sinistralidade e despesa administrativa. Desculpa, despesa comercial, né, que é a comissão, entre outras despesas. Aqui vale também lembrar que tem algumas seguradoras que classificam diferente, então a comparação não pode ser direta. Eu trouxe aqui só para exemplificar para vocês. Essa margem bruta nem sempre foi assim, ela já foi bem menor, já teve margens brutas bem apertadas, e só que a seguradora ganhava 20% sobre os prêmios com aplicação financeira. Na época, então, da inflação, que muitos de vocês não sabem nem o que é direito, né? Inflação de 20 ao mês, 30 ao mês, que a gente achava que tinha um aumento de salário todo mês, né? Ganhava um aumento de salário todo mês, mas, na verdade, cada vez comprava menos. As seguradoras, elas vendiam a qualquer preço, porque elas, se ela demorasse 5, 10 dias para indenizar um cliente, ela já ganhava 20, 40% dessa indenização. Se ela demorasse 3 dias para pagar uma oficina, ela já ganhava. Então, era uma outra época, né? Que mudou bastante. E é uma época que eu vou até falar um pouco mais sobre a curva de juros. Ela não só mudou, mas como ela inspira muitos cuidados nesse jogo de preço e juros, que sempre andaram juntos, ela inspira muitos cuidados hoje. Aqui é só uma análise de cenário, eu não vou ler tudo aqui, mas é só para mostrar para vocês que o mercado de automóvel, como eu mostrei no slide anterior, ele cresce à base de 20%, esse ano ele está crescendo à base de 20%. É muita coisa, né? É difícil você ver um setor, mesmo dentro do ramo de seguros, que cresça tanto quanto o mercado de seguro de automóvel está crescendo. Isso é bom, porque na verdade ele cresce na esteira principalmente da indústria de veículos, né, dos emplacamentos principalmente, não das exportações, até que o Brasil hoje não está exportando muito, exceto aqui um pouquinho para o Mercosul, mas ele tem crescido muito. E também com a melhor distribuição de renda, né, e a oportunização de financiamento para essas camadas. O financiamento deu uma engasgada depois de 2008, mas ele já retomou bastante. Um pouco mais de tranquilidade, mas ele retomou também. Hoje, 85% dos clientes que compram um veículo compram financiados de alguma forma. Tá? Então, isso impulsiona bastante o nosso mercado. É claro, naturalmente que o mercado de seguros é um mercado para classe A. Se eu for falar da classe do IBGE, eu diria que é para a classe A comprar, né? Quem compra veículo é a classe A e quem faz seguro mais ainda. Eu até daqui 2 semanas eu vou dar uma palestra sobre o seguro popular de automóvel, que na verdade o nome está impróprio, né? É um seguro que poderia falar de um seguro light, alguma coisa assim, mas popular nunca, né? Porque o seguro de automóvel, um seguro que custa R$1.000, R$1.500, para os mais baratos, ele não pode ser um seguro popular, de maneira nenhuma, né? É diferente de um popular. Eu estou acostumado com esses de massa, né? Um auxílio funeral, alguma coisa que você venda dessa forma, mas não existe seguro popular e não vai existir em automóvel, não da forma que a gente vende hoje. Mas esse seguro popular, que a SUSEP mesmo está patrocinando uma resolução do Conselho de Seguros, ela tende a dar uma abertura, mas é um outro tema. Mas enfim, são só praticamente notícias boas aqui nesse ponto, né? A gente tem uma preocupação com a elevação da taxa de juros e a diminuição do PIB, mas não deve afetar o nosso mercado a curto prazo. Aqui que eu vou me deter um pouco mais aqui, naquelas curvas lá, elas estão... Olha lá, no vermelho a gente vê a sinistralidade, como uma senoide, né? Elas têm uma correlação muito forte, uma correlação inversa. E a margem bruta também. A margem bruta é o que eu tinha falado para vocês, a soma de sinistralidade e as despesas comerciais. Então, num determinado momento no Brasil, quanto maior a taxa de juro referencial lá em verde, quanto maior a taxa de juros, menor a necessidade, né? Desculpa, quanto maior a taxa de juros, maior a sinistralidade. Porque, na verdade, a gente ganhava muito dinheiro em juros, então a gente abria a mão do prêmio para fazer mais prêmio, mais reservas, e a gente acabava trabalhando com margens negativas para depois ganhar no financeiro. E o financeiro era muito bom mesmo, né? Nós tivemos, lá no 2005, vocês vão poder ler lá em torno de 20% de taxa de juros. Era muito bacana. Só que a gente vai... bacana, eu falo em termos, né? Quando a gente vê essa face. Por outro lado, a taxa de juros deprime a economia, enfim, aquelas coisas que a gente estuda todo dia. Mas para esse ponto acontecia isso, né? As seguradoras ganhavam de um lado, mas perdiam em sinistralidade do outro.
Quanto maior a sinistralidade, menor a margem bruta e assim por diante. E isso vinha se acompanhando, né? Só que agora, é o que eu tenho falado, debatido muito com meus colegas na FENSEG, a gente tem uma comissão de automóvel lá que se reúne todo mês, entre as maiores seguradoras, e hoje essa brincadeira já não funciona mais. Por mais que possa acontecer ter uma taxa de juros crescente ou diminuindo, ela nunca mais tem o índice angular dela, né? Quer dizer, a amplitude dela é muito menor, você não brinca mais com ela. Esse ano nós estamos experimentando, quando é que a gente começou os juros em 7,5%? Esse ano? 7,5%, né? E a gente provavelmente acabe o ano com 9%. Ora, nós estamos falando de 2,5% de diferença, 1,5%, né? 2,5% de diferença. Isso aí já não faz muita... 1,5% de diferença, desculpa, eu sou muito bom em matemática, como eu falei para vocês. 1,5%. E ninguém me retruca, né? Só falando, pô, esse cara era burro mesmo, não é que ele falou e é verdade. Quando as seguradoras brincavam disso, a taxa de juros ia para 20%. Lembram do pré-Lula? O pré-Lula achavam que o Lula ia ganhar a eleição, né, que ele ia começar a comer frito as criancinhas, que ele era comunista, ia matar todo mundo, ia tirar todo mundo de dentro dos seus apartamentos. Quem tivesse apartamento sem ninguém morando, ele ia tomar, o Estado ia tomar, ia ser o Hugo Chávez 1, né, porque o Hugo Chávez veio depois. E a taxa de juros chegou a 26%. Nossa, nessa época as seguradoras trabalharam com sinistralidade de 80%, porque era possível. Hoje, quando a gente vê a taxa de juros subindo, e olha que o pessoal está muito preocupado porque vai subir a 9%, né? Nem por isso as seguradoras podem baixar preço, porque uma taxa de juros 1,5% maior, ou 1,5 ponto maior, ela não significa que a gente possa reduzir 2% ou 1,5% o nosso preço. E isso pode trazer um desequilíbrio muito forte para uma seguradora mais desavisada. E acreditem, muitas vezes acontece, né? Ainda fica esse resquício na cabeça de que, poxa, com a taxa de juros eu vou ganhar um pouquinho mais, eu posso baixar o preço. E acaba descalibrando e tendo problemas que são notados rapidamente. E olhem como abriu isso, né? A sinistralidade no menor patamar da série e, enfim, a margem bruta no melhor patamar da série, né? E a taxa de juros, naturalmente, no seu menor patamar, mesmo tendo dado uma embicada para cima ali, muito abaixo do que era o passado. Então, hoje já é errado pensar que uma seguradora vive da taxa de juros. Ela tem um complemento na sua taxa de juros, mas uma seguradora de automóvel está convivendo bem e prefere uma taxa de juros melhor, né? Uma taxa de juros menor, eu quero dizer. Bom, enfim, aí tem outras coisas que ajudaram também e tem ajudado o setor de automóvel, o IPI é um deles. Provavelmente agora o IPI do automóvel cai agora em dezembro. Uma grande dica para nós é que acabou de cair da linha branca, né? E a linha branca, a taxa de IPI da linha branca é muito mais populista do que a do próprio automóvel, então provavelmente cai a isenção, né? Ou a diminuição, não é mais isenção, mas uma diminuição, ela vai se extinguir em janeiro. Vamos lá. Mais uma. Aqui eu faço uma provocação. É uma provocação livre aqui, tá? Que eu coloco preço e diferenciação. Aqui, gente, percebam, eu não estou falando de qualidade de seguradora, tá? Uma seguradora pode ter um preço barato e ter uma qualidade muito boa, porque ela paga o sinistro, ela emite muito rápido, não tem problema nenhum nisso. Eu mesmo já trabalhei em seguradoras ditas low cost que entregavam muito bem, eram muito bem avaliadas pelos corretores e clientes. Aqui eu falo em diferenciação de produto, aquelas seguradoras que dão mais do que um seguro de automóvel, enfim, é uma questão de posicionamento só, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui, que é uma brincadeira livre, não tem nenhum teor técnico nela, só para posicionar vocês e para dar um desfecho para aquele nosso trabalho ali de mercado. Como no Brasil a gente tem todos os segmentos preenchidos, né? Eu poderia botar mais seguradoras aqui, que as bolas iam atrapalhar uma em cima da outra. Mas a gente percebe como tem seguradoras desde lá da Chubb, que é uma seguradora pequena, nichada, em veículos de alta renda, enfim, como seguradoras entrantes, Generali, Zurich, que estão entrando mais no seguro de automóvel, que tem um preço mais competitivo, enfim. Dentro até do próprio grupo segurador, né? A Porto tem nos 3 estações, né? Tem uma Itaú mais mediana ali, no médio, para os clientes da Itaú, enfim. A Azul lá embaixo e a Porto Seguro lá em cima, que foi uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia que foi utilizada pela concorrente aí. E assim por diante, né? Tem seguradoras grandes
que focam mais em preço, com pouca diferenciação, e tem seguradoras grandes que focam em diferenciação e não tanto em preço. Isso é muito legal. É muito legal, muitas vezes a gente recebe pessoas estudando administração, marketing, e eles fazem muita referência no seguro de automóvel justamente por essa dinâmica do seguro de automóvel que não é tão fácil de ver em mercados, né? Principalmente no Brasil, que o Brasil tem alguns mercados que não são tão desenvolvidos, tem poucos players operando, enfim. Vamos lá. Bom, aqui, começando a falar um pouco de precificação, como é que a gente trabalha daí no meu universo, né, nas minhas crenças. A modelagem técnica, para mim, ela é basicamente só o começo, tá? Então, ela não, a modelagem sozinha, a modelagem técnica sozinha, ela não serve de nada. Eu já vi muita gente contratando 1001 consultorias e fizeram trabalhos brilhantes em modelagem, mas se preocuparam na hora de colocar isso na prateleira, lá no cálculo, fazer o cálculo e fazer a concorrência naqueles multicálculos ou em qualquer corretor convencional que possa ter. Eu já vi catástrofes acontecendo, seguradoras voltando aos seus preços anteriores porque aquilo lá não aderiu ao mercado, pelo motivo que eu já falei para vocês, né? Muitas vezes é falta de base, de dados, enfim. E isso serve, o meu copo não vai ficar mais aqui, não tem jeito. Vou tirar ele aqui só para vocês mais rir do que prestar atenção aqui. A parte de projeções, depois eu vou falar como é que a gente fala, porque na verdade a modelagem técnica ela fala um pouco dos dados do passado, e antigamente eu me lembro que a gente fazia uma tarifa por ano, uma tarifa a cada 2 anos, hoje a gente quase que roda a tarifa inteira a cada mês, a gente troca preço diariamente. Então a modelagem o monitoramento e política, eles já se confundem muito. Hoje no meu universo, na minha seguradora, eu dividi em 3, né? Uma área de modelagem com estatísticos e atuários, uma área de política, que é esse link entre a realidade e o modelo, e uma parte de monitoramento, que é quem vai ver no dia a dia e vai fazer as trocas diárias de preço com base na concorrência. Depois eu até mostro para vocês uma das ferramentas que a gente utiliza. E é engraçado que eu não estou falando de preço errado só para baixo, tá? Que claro, é uma catástrofe, mas estou falando de preços errados para cima, para baixo, para tudo. Muitas vezes eu estou cobrando um preço barato, fechando muito, mas eu podia cobrar muito mais caro. Hoje de manhã eu estava num corretor grande, um corretor que vende online. Posso até falar o nome dele, é Minuto Seguro. É uma corretora que começou há pouco tempo e tá se preocupando muito com estatística, com TI. E eles veem isso, né, nitidamente, como eles fazem quase 30 mil cálculos de todas as seguradoras praticamente por mês, eles acabam vendo quanto dinheiro fica na mesa de seguradora A ou B. Se vocês se interessam depois, vão lá visitar eles, se vocês trabalham com automóvel de alguma seguradora aqui. Como é interessante, eu vi lá alguns exemplos de uma seguradora A ou B, lá não vou falar o nome, ela tem o menor preço e ela cobra 24% mais barato do que o segundo preço. Olha só que absurdo isso. Mas isso acontece diariamente, é como eu falei para vocês, é um misto de erros e acertos uma tarifa, né? Mas como uma ferramenta um pouco mais sofisticada, que não passa só por modelagem, ela pode cobrar 10% mais barato só. Quem sabe, de repente, a marca dela suporta 5% mais barato que a concorrência. Enfim, como tem dinheiro na mesa e hoje não se fala só em não, eu fiz uma modelagem e eu acertei meu preço. Então a gente passa por todas essas fases aqui, não existe mais uma modelagem só. Hoje tem muitas seguradoras que fazem a tarifa desafiante e a tarifa desafiada, né, ou a vencedora. Então hoje não se bota mais uma tarifa, olha, eu troquei a tarifa do Brasil todo, hoje não se faz mais isso. Hoje a gente coloca numa região ou em algum nicho e vai trocando aos poucos e vai vendo se ela vira realmente a tarifa campeã ou não, né? Ou se ela dá os frutos que a gente fez na modelagem e nas simulações ou não. Enfim, então isso tudo vai acontecendo, tá? Eu vou passando alguns exemplos e alguns outros pontos. Nas projeções hoje, fiz a modelagem, enfim, hoje é muito, como o mercado está variando muito e cada vez mais nós temos mais informações, nós temos até um grande exemplo aqui da Crivo, que nada mais é do que uma busca de informações, né, uma busca frenética de informações estruturadas ou não. A gente também, nas nossas projeções, a gente tem muita coisa que a gente leva em conta, principalmente porque hoje os custos, como eu falei para vocês, uma seguradora de automóvel, entre ganhar dinheiro e ser competitiva e perder dinheiro e não ser competitiva, a diferença está nos pequenos detalhes. De novo, antigamente, antes
antes da estabilização da economia, você errava 10% para cima, 10% para baixo, não tinha problema nenhum, porque você tinha uma correção na taxa de juros. A taxa de juros ou a inflação corrigia para você de qualquer besteira que você tinha feito no seu negócio. Hoje não, isso não acontece. Hoje, nitidamente, você fez algo hoje, você vai colher no tempo tudo isso, tá? Então, tudo isso é levado em conta, entre outras coisas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu não botei aqui a questão de subscrição, mas hoje uma seguradora, ela leva muito em conta a subscrição. Eu vou falar de um ponto aqui de subscrição, mas eu poderia falar, por exemplo, um que está na moda também hoje, que todas as seguradoras estão estudando, que são os dados não estruturados de internet, ou os grandes dados, ou o Big Data, né? Que as seguradoras já começam a gastar muito dinheiro para tentar, de novo, naquele afã de conhecer mais o cliente, procurar mais coisas do cliente além do que ele está nos dizendo. Então, e aí buscar dentro da modelagem correlações, né? Como eu não consigo dados de todo mundo, mas se eu conseguir vários dados confiáveis de mulheres casadas com 2 filhos, eu começo a fazer interpolações e chegar a um melhor termo de quem são essas mulheres casadas com 2 filhos, ou o que elas fazem, elas saem à noite, não saem. Para mim, a área de fraude, eu cuido da área de fraude da companhia também, os dados não estruturados são muito importantes, porque hoje um fraudador, eu não pego ele pelo nome, né? Eu tenho que pegar, não pego ele pelo telefone que ele botou no meu banco de dados. Eu tenho que buscar correlações dele, não só em bancos de dados não estruturados, mas públicos, do Ministério Público, judiciais, enfim, como dados de internet, até notícias. Geralmente, aquele fraudador mais costumado, ou aquele profissional, ele geralmente tem outros casos, ou em outras comarcas, em outros estados, que hoje você sabe, muitas vezes os bancos de dados não são unificados, cada comarca ou cada juizado tem os seus bancos de dados, né? De fraudadores não, mas de estelionatários, enfim. Então os dados não estruturados nos ajudam com notícias, enfim, e nós temos tido grandes oportunidades com isso. Mas esse é um outro capítulo, tá? Enfim, essas projeções e banco de dados, aqui, enfim, aqui é uma fase mais... meu pessoal botou, mas mais acadêmica, que a gente trabalha, que hoje isso é muito modular, né? Hoje com a nossa tarifa, eu posso fazer carregamentos regionais em localidades que eu tenho mais DA, ou eu posso definir a DA fixa, ou eu posso colocar uma parte da DA fixa, outra variável. Numa região que eu gasto menos com DA, eu tarifo, eu coloco nos meus carregamentos menos. Isso é bem diferente do passado. No passado você dizia que tinha 15% de DA, você botava 15% de DA no Brasil e mandava bala. Agora não. Agora você consegue penetrar mais em mercados que você tenha mais facilidades, né? E até comparar a perspectiva de cada um desses mercados. Bom, aqui botei uma foto do nosso centro de monitoramento, porque na verdade hoje a maior insumo que nós temos para fazer modelagem não é mais o que fechamos. Lembram, antigamente, para você modelar preço, você fazia modelagem com o que você tinha de experiência. Então você pegava 3 anos, 5 anos, 6 anos, quantos anos você queria dos teus clientes. Olha, meus clientes, alguns bateram, outros tiveram o carro roubado, eu tenho tantos clientes em Manaus, tantos clientes no Rio de Janeiro. Agora nós nos interessamos, como hoje as ferramentas são todas online, eu me interesso mais por aqueles negócios que eu não fechei. Ora, por que eu não fechei esse negócio? Se eu vejo um nicho, imagina que eu vejo um nicho do Corsa, homens casados. Poxa, eu não estou fechando nenhum seguro disso aí. Eu vejo os corretores cotando, a gente vê online os corretores, qualquer seguradora hoje vê os seus clientes, os seus corretores cotando, e eu vejo que eu não fecho nada. Poxa, o problema é meu ou o problema é do mercado? Poxa, o problema é meu. Se eu não estou fechando nada, o problema é meu. E a gente vai lá e ajusta também, modela através disso. Hoje, imaginem vocês, atuários estatísticos aí, se vocês têm X itens na modelagem de vocês, imaginem que em número de cálculos vai ter 5 vezes mais. Então, o que pode ser mais assertivo? O que você tem dentro de casa, que é 1x, ou 5 vezes, que são os cálculos que você estão com todas as informações dos clientes, mas vocês não fecharam. Tá bom, você não tem a experiência de sinistro dele,
Mas será que precisa? Será que você já não tem experiência suficiente na sua carteira para fazer interpolação? Então é muito bacana isso, porque você começa a pegar, como eu falei no começo, aquela modelagem clássica sua e começa a abrir ela, oxigenar ela para o mercado. Saber como você está inserido no mercado e aproveitar principalmente não só aquele preço que você não está vendendo nada, porque esse, afinal de contas, não virou prejuízo. Não virou oportunidade, mas não virou prejuízo. Mas principalmente aquele negócio que você fechou muito fácil. Imagine, a minha seguradora tem em média 15%, 12% a 15% de conversão, que a gente chama, né? De cada 100 cálculos, 15 a gente fecha. Isso são dados públicos nossos, que a gente bota até para os nossos investidores. Imaginem eu ter num determinado nicho eu ter uma conversão de 40%. Nossa, será que está certo isso? Será que meu preço não está muito barato? Então hoje, talvez sem fazer um comparativo de preço tradicional, eu consigo mexer no meu preço, no caso, nesse exemplo que eu coloquei, aumentar o meu preço justamente porque eu vi que eu estou com a demanda está muito forte, né? A minha demanda por esse seguro está muito forte. Naturalmente, eu sei que eu não sou como é que é a última bolacha do pacotinho, naturalmente o meu preço deve estar errado nesse momento aí, tá? Então essa central de monitoramento, enfim, essa aqui é só uma cisão dela, tem muito mais gente trabalhando. Eles passam o dia inteiro olhando por corretor, por nicho, tem os robôs que já fazem essa modelagem, que é uma coisa que a gente acredita muito e aposta muito, tá? Bom, essa é uma questão ainda bem moderna, assim, poucas seguradoras trabalham com isso, pelo menos das que eu conheço. Já estou quase finalizando, esse é o último que eu queria deixar para vocês. Nós tivemos até um congresso agora em Boston sobre isso, a telemática, né? Então eu falei para vocês que a gente começou o seguro de automóvel, a gente cobrava a mesma coisa de todo mundo. Os mais jovens aqui não são capazes de nem acreditar nisso, que você pagaria o mesmo preço que o seu pai paga pelo seguro. Isso realmente existiu durante anos. Eu acho que isso acabou no começo da década de 90, não faz tanto tempo assim. Aí nós começamos com o perfil, cada vez colocando mais perguntas, às vezes o perfil viesado, porque o corretor é que responde, não é o cliente, enfim. Aí o mercado foi se adaptando a isso, chegamos a uma maturidade do perfil. Aí falei para vocês também da questão do monitoramento, dos cálculos, enfim, hoje a gente sabe tudo que um corretor calcula, se ele calcula na congênere, se não calcula, enfim, a gente sabe. E esse é o nosso próximo passo, que é eu saber como essa pessoa dirige, por onde ela anda. Daí não é só aquele CEP de pernoite, o CEP de pernoite fica pequeno quando eu tenho um GPS no carro, ou um aparelho, nos Estados Unidos eles chamam de black box, instalado dentro do carro, ou através, que é uma tecnologia que nós também estamos estudando, que é mais barata, nós já estamos pilotando, na verdade, elas, que é através do smartphone, que todo smartphone de vocês tem um acelerômetro. Vocês não sabem, mas eles sabem, o celular de vocês sabe se você freou rapidamente, se você está correndo, se você não está. Às vezes ele sabe mais do que você, né? A velocidade e tal. E com esse Find Me, inclusive a sua esposa sabe onde você está. Você sabia disso? Então, se você diz que está aqui, no mínimo deixa o celular com alguém que está aqui na palestra, né? Pode, porque isso ainda tem esse viés. Inclusive na modelagem, esse viés, quando o meu cliente pega táxi, eu não vou saber. Né? Quando pega ônibus, essas coisas a gente já consegue, porque a gente planilha as linhas, né, do Brasil inteiro. Mas esse é um modelo que a gente acredita para o futuro, onde eu vou... Talvez no futuro eu não precise perguntar nem o sexo, nem a idade, nem o estado civil desse meu consumidor. Se ele me autorizar a captar essas informações, eu vou saber muito mais do que o sexo, do que o estado civil, do que, enfim, do que o CEP de pernoite pode me dizer. Eu vou saber por onde ele anda, a que horas ele anda, como é a direção dele, como ele dirige. E isso aqui no passado era impensável. A tecnologia ela não deixava nós fazermos isso. Hoje isso já é muito presente, é uma realidade. Tem seguradora já fazendo isso. Nos Estados Unidos isso já virou até propaganda. Não sei se vocês, Geico, Progressive, eles já falam até no snapshot da Progressive, enfim, eles já trabalham muito forte. Não é o mercado todo, esse cliente que se permite fazer isso, geralmente é um cliente bom, porque na verdade isso aqui já é uma forma de fazer subscrição. Uma pessoa que se submete a
a uma rotina dessas, geralmente essa pessoa ela aposta que pode ter um preço mais barato. Então a gente ainda está avaliando se o mercado brasileiro é muito poroso para esse tipo de tecnologia, tá? Nenhum mercado no mundo pegou tão rápido o perfil como nós. E acreditem, tem muito mercado desenvolvido no mundo que não tem perfil. O Chile não tem perfil, o México não tem perfil, porque não pegou. E olha que o México tem uma influência muito forte americana, né? Seguradoras americanas, e lá não tem, não é questão de legislação. Agora, recentemente, a gente está vendo para mim, um retrocesso europeu, né? A União Europeia proibiu perguntar, né, ou distinguir o preço por sexo, por gênero, né, na Europa. Então, uma mulher e um homem, eles, por hipótese, né, na prática, por lei, eles têm que pagar o mesmo preço. Isso pode ser um subterfúgio para fugir um pouco desse. Naturalmente, o homem e a mulher, principalmente dependendo da idade, eles têm uma diferença de direção muito forte, é muito nítido, principalmente o jovem, ele tem uma diferença entre os sexos muito forte, né? No Sul não, no Sul é tudo igual. No Sul, homem e mulher é tudo igual. Mas excetuando modelagem no Sul, é tudo diferente. Então, desculpa os gaúchos, é só brincadeira. Eu me permito fazer brincadeira com gaúcho porque eu sou gaúcho, né? Porque gaúcho é assim, gaúcho fala mal de gaúcho entre gaúcho. Mas é que nem argentino, né? Quando alguém fala mal de gaúcho, aí eu viro macho mesmo, né? O bicho paga, ainda mais morando no Rio, né, que o pessoal gosta de uma piada. Enfim, então essa modelagem vai nos dar. Claro, tem umas outras questões, né? Quem já viu filmes, questões de marketing que possa envolver o smartphone, você saber onde ele anda e tal. Mas a minha grande aposta aqui, e a gente já tem colhido alguns frutos muito interessantes, vai necessitar um pouco de investimento e vai necessitar também você discernir qual vai ser a tua forma de captação dos dados ou da experiência desse cliente. Veja que maravilha, né? Isso aqui pode servir não só para automóvel, pode servir para o seguro-saúde. Imagina uma subscrição de vida, você saber se ele esteve dentro de um hospital nos últimos tempos, você interpolar, né, hospitais, clínicas, enfim, dentro do... Você eventualmente não precisa perguntar nem como ele está de saúde. Se você imagina um cliente que esteve no Copador, lembra no Facebook, ó, estou no Copador? Isso não dá mais, viu? Ainda mais se você vai fazer um seguro-saúde, assim, não fica falando, ó, estive no Copador. Pô, já é a terceira vez essa semana e estou tentando fazer um seguro de vida. Não faça mais isso, tá? Ainda mais se você quer fazer um seguro de vida. Isso aqui abre formas de você conhecer o cliente sem ser tão invasivo. Na verdade, é uma questão passiva do cliente, né? O cliente está autorizando você a ver os dados dele, com uma contrapartida de ele ter um benefício eventual no preço dele. E eu tenho muita convicção de que a gente vai ver diferenças malucas. E olha que a gente já viu, quando a seguradora decidiu fazer uma diferenciação de preço e não olhar o preço de uma única forma, univariável, né? As diferenças já foram muito grandes. Eu me lembro, eu estava nesse mercado, estou há 23 anos trabalhando em seguros de automóvel, eu me lembro que às vezes a gente modelava e dizia, não vamos dar tanto desconto para essa mulher casada de 50 anos, vamos pegar um pouco mais leve porque está muito barato. E a verdade foi que realmente era para ser isso. Poxa, mas esse menino aqui de 18 anos pagando 3 vezes mais do que ele pagava, não deve estar certo. E na verdade estava. Imagina o que não pode acontecer agora com a diferença de um jovem. Imagina um jovem de 22 anos, ele é casado, não tem filhos. E o outro jovem também, casado e não tem filhos. Mas um sai toda semana, sai praticamente todo dia. Ele tem um casamento mais tranquilo, a mulher dele não é ciumenta, ele sai toda semana. Ele estuda à noite na faculdade, enfim. O outro não, o outro é mais caseiro, ele estuda medicina, ou estuda no ITA, não tem tempo para outras coisas, né? Não tinha, mas assim, tinha. O ITA era mais fácil naquela época, então. Imagine essa pessoa que fica só estudando, não tem tempo, está o dia todo na faculdade. Poxa, não é possível que eles não tenham diferença de risco, esses dois jovens, só para falar do mesmo tipo de perfil, né? Então, eu acredito muito que isso pode ser desde um nicho ou, quem sabe, uma grande fatia do mercado. Imaginem, então, naqueles produtos que você tem um pouco mais de risco envolvido, você começar a tarifar os veículos de maior valor somente através dessa forma. Não estou falando do rastreador simples, tá? Aquele rastreador que simplesmente é aberto na hora de ver se o carro foi roubado, o cliente liga, enfim, foi furtado e aí abre o sinal do rastreador. Não é nada disso. É rastrear o cliente o tempo todo, não só por localização, mas também como ele está andando, tá? E com isso, no tempo,
eu fecho a minha participação aqui e aí deixo o comando aí com o meu colega Gaúcho. Obrigado, gente. Bom, muito bem. Tem microfone aqui, né? Então, a ideia agora é que a gente possa explorar o conhecimento do Eduardo. Tocou alguns pontos muito interessantes, então está aberto a perguntas da plateia. E pessoal que eu paguei, a hora é essa, tá? Fazer as perguntas. Tá sem som aqui. Pega o meu aqui, talvez. Hein? Pode falar agora? Ah, bom. Obrigado aí pelas citações, Edu. Você sabe que eu entrei, você falou que é de tecnologia, eu também trabalhei com tecnologia há 10 anos. Em 75, eu entrei em seguros pela área de tecnologia, graças ao meu amigo que está aqui do lado, Luiz Armanhá. Ele tinha trabalhado na Sul América e lá tinha um japonês que era do ITA, né? Aí ele mandou 2 candidatos lá, um que era japonês, um que falava francês, né? Tinha um japonês do ITA que falava francês. E aí ele conseguiu arrumar 2 candidatos, os 2 eram do ITA, um era japonês e eu falava francês. Eu acabei sendo contratado e acabei entrando no mercado de seguros, e o meu predecessor foi abrir um posto de gasolina. Depois disso eu contratei o Ferrara lá para a área de tecnologia nossa, que hoje é presidente da Tóquio, né? Então a minha, estatisticamente não tem nenhum fundamento isso, mas eu digo lá na companhia assim, o cara que entra em tecnologia ou vira dono de posto de gasolina ou vira CEO de companhia depois, né? Eu sei que a amostra é muito pequena para ter algum fundamento, né? Edu, o que eu queria ouvir de você, eu gostei daquela estatística que você colocou ali, você falou que tem na SUSEP, nós na FENSEG também, no site da FENSEG, nós estamos colocando um monte de informações, e uma que até queria desmistificar um pouco, todo mundo fala, tem 1/3 da frota que é segurado. Primeiro, 1/3 de qual frota, né? Nós temos 2 frotas no Brasil, a do Denatran, que é uma frota de 70 milhões de veículos, mais ou menos, né? E a frota do DPVAT, que é mais confiável, que é quem realmente paga o DPVAT, porque no Denatran, quando dão baixa, muitas vezes não desaparece o veículo lá, né? Então a gente não consegue fazer, por exemplo, por idade do veículo, nós não conseguimos fazer pelo Denatran, pela DPVAT, que eles ainda não têm isso, né? Mas um dado interessante é o seguinte, se a gente pegar a frota de veículo, automóvel, 45% dos automóveis são segurados. E as motos, 2% só são seguradas. Aí faz a média de duas coisas assim, diz 30%. 30% é a média de 45% de automóveis com 2% de moto, né? Da mesma forma, na frota do Denatran, os veículos novos, 85% são segurados. E a gente não sabe se realmente captamos todo, porque alguns às vezes não captamos, né? Então, na realidade, tem um espaço grande aí para crescimento, não tão grande quanto o pessoal imagina, né? E aí inventaram o tal do seguro popular, né, que vai usar peças recicladas, desmontadas. Tem 3 ideias básicas. Uma é o desmonte legal, quer dizer, para a gente realmente evitar os desmanches que tem ilegais, né? O segundo conceito seria o de baratear o custo. E o terceiro, que na Europa é o mais enfatizado, é a questão ambiental, quer dizer, o fato de você não estar jogando fora as peças, você está, de uma certa forma, contribuindo para o meio ambiente, né? Agora, a gente ouve muita discussão, agora vem a pergunta, né? Depois de todo esse preâmbulo, a gente ouve muita discussão, não, vai baratear 30% o custo do automóvel. Hoje mesmo eu estava no almoço lá com o Paulo Meck da Liberty, nós estivemos juntos lá na Argentina, vendo o SESI e tudo. Você acha que vai baratear tudo isso? Acho que não. Primeiro que a SUSEP ela fala na circular que, na verdade, a gente está hoje trabalhando com uma pré-minuta, né? Que é um GT que faz parte da FENSEG, eu e mais o meu colega Luiz Pomaroli da Porto, um pessoal da SUSEP e uns corretores. Então é uma pré-minuta, para depois ter a audiência pública, enfim, audiência não, que agora é consulta pública, né? E aí são 3 pontos, são o desmonte de peças, a FIP de 60% a 90%,
Então não vai poder ser 100, não vai poder ser, enfim, é só de 60 a 90. E, por último, a rede referenciada obrigatória, assim como tem o seguro-saúde, né? Então, os clientes seriam obrigatoriamente encaminhados para a rede referenciada daquela seguradora para aquele produto. Inclusive, a rede referenciada da seguradora X, ela pode ser mais ampla para um produto e mais restrita para o seguro popular. Então, a gente fez alguns cálculos lá, mas cada seguradora tem sua composição de preço, né? Mas se a gente conseguir chegar a 15%, se a gente patrocinar o começo desse produto e levar a 20%, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque o desmonte de peças, a gente teve junto lá na Argentina, que eles têm uma lei lá obrigando o desmonte dos veículos desde 2004, né? Assim, desde 2004. E todas as seguradoras lá são obrigadas a entregar qualquer tipo de salvado, bom, ruim, não importa, para uma empresa autorizada pelo governo a fazer o desmonte, o desmanche do carro. Mas o Brasil ainda vai ter que fazer o desmanche legal. Então nós temos uma barreira ainda, nós não vamos, a seguradora não vai poder usar peça usada e vai dizer para a oficina assim, olha, esse carro aqui está liberado só com peça usada, porque senão ele vem, rouba o carro nosso, né, não a oficina, mas o desmanche legal tradicional hoje no Brasil. Ele vem e rouba o meu carro segurado usado para arrumar o meu carro, para reparar meu carro. Então fica um círculo que a gente vai triplicar, quadruplicar o número de roubos e furtos no Brasil. Então o mercado, a lei é precursora, é boa. Na verdade, essa resolução da SUSEP, ela vai se adiantar um pouco a uma lei que é do antigo Tuma, aqui de São Paulo, falecido, e que o Virgílio, agora um deputado federal, que olha muito para o ramo de seguros, está reeditando com algumas mudanças que foi motivo de veto no passado. Então, a lei vai ter que sair, os empresários vão ter que se interessar por um desmanche legal, né, que provavelmente não vão ser os desmanches que hoje nós temos por aí, porque eles têm um business case, por assim dizer, um pouco diferente, né? Passa ao largo do pagamento de impostos, a procedência do insumo deles é completamente diferente. Então, eu acho que vai ser um passo a passo. Acho sim que a circular ou a resolução do Conselho, ele está muito melhor do que uma circular que nós tivemos no passado sobre seguro popular, que absolutamente nenhuma seguradora implantou. A única coisa que ficou de legado, vocês que trabalham com plano de contas aí, com FIP, é o código da SUSEP, é a única coisa que ficou, zerado. É o código mais fácil de mandar do FIP, né? É um código zerado, porque não tem produção. Então acredito que essa circular está bem mais moderna, eles estão ouvindo o mercado, a gente está sugerindo, algumas coisas funcionam, outras não, mas eu acho que vai vir alguma coisa. Mas como o Marracini falou, não é seguro popular para o Chevette 78, para o Monza 90. É para um carro, a circular fala em acima de 5 anos, mas que é uma pessoa que ela está comprando o carro usado e ela quer fazer seguro, mas está muito caro. Então, essa circular também fala no seguro modular, você pode comprar perda total, perda parcial, roubo e furto, tudo em separado. Vai ser obrigado a seguradora, só nesse produto, vender tudo modulado. Então, o cliente pode comprar aquele risco que ele acha mais premente para ele, que ele se sente mais exposto. Tá? Fala, francês brasileiro. Lá no fundo. Boa tarde. Boa tarde, Dalry. Primeiro, antes de mais nada, sou Germano Neurotech. Obrigado pela palestra tão ilustrativa e com muita informação. Eu tenho uma pergunta para explorar só mais um ponto que você tocou aí. E antes eu vou só fazer um comentário. Você estava falando lá sobre a GPS no carro, né? Que se de repente as pessoas vão saber exatamente tudo que você fez, onde você está. E aí eu estava pensando, lembrando da história dos computadores vestíveis, né? Que tem essa palavra estranha aí, mas você numa roupa, você vai ter um chip, e com essa roupa, através desse chip, você também vai ser monitorado. Você vai ter que deixar o paletó dentro de uma cadeira, se você quiser ser encontrado, né? O problema é quando você colocar esse chip no braço, por exemplo. Se você não quiser ser encontrado, você vai ter que torar o braço e deixar seu braço lá. Mas só uma brincadeira. A pergunta que eu tenho, na verdade, é só sobre um ponto que você falou, sobre a questão de uso de informações, né? Você tem cada vez mais informações internas, informações externas, modelos inteligentes, dados estruturados, não estruturados. A pergunta é, o quanto é que você enxerga no mercado hoje de seguros, as empresas, né, seguradoras, motivadas e interessadas em investir nessas diferentes ferramentas
acreditando que eles vão trazer realmente um diferencial para tomar decisões com melhor qualidade, né? Isso é a primeira pergunta. E a segunda, na verdade, está ligada a isso, é quanto você acha que atualmente existem seguradores que já estão fazendo isso? Qual delas já estão fazendo isso? Ah, legal. Eu vou dar o meu filho, mas eu até vou pedir para o Juarez complementar, porque o Juarez, na verdade, ele, ao contrário de mim, ele consegue entrar em todas as seguradoras, né? Ele tem algo que eu desejaria muito, e espionar seguradoras. Não que ele espione, né? Mas, na verdade, ele é um fornecedor e de banco de dados para todo mundo, aí, então ele pode responder. Eu acho que são poucas que estão trabalhando assim mais fervorosamente nessas, principalmente nesses 3 níveis que eu falei, né? Mas já, eu vejo muita gente começando a se interessar, eu vejo meu pessoal encontrando em congresso fora seguradoras, eles foram lá ver como é que funciona, enfim. Mas o mercado de seguros, ou qualquer mercado, é assim. Alguns puxam e depois os outros, as pessoas vêm atrás, né? O seguro de perfil foi exatamente assim, né? Não tem como, e não tem porquê, o mercado racional não é assim, né? Não vai todo mundo pesquisando para depois todo mundo lançar. Na verdade, 2 ou 3 acabam gastando mais na pesquisa, ficam com o ganho de ser precursor, mas acaba que o mercado também se adapta, né? Mas essa eu deixo para o Juarez aí, que conhece mais o mercado aí por dentro. Ok. A informação é crítico, até um pouco em linha com o resumo do que está se falando. Hoje em dia chega a customização de massa, né? É impossível tratar todo mundo igual, quem tratar todo mundo igual vai errar. Chega numa segmentação que você tem que chegar no perfil do indivíduo, assim, o que você falou do seguro de perfil, e assim vai. Hoje, a gente percebe, a Crivo TransUnion está presente em todas as grandes seguradoras. Todas utilizam informação, fervorosamente se utilizou. Todo mundo utiliza informação. Nem todo mundo utiliza os melhores modelos. Existem oportunidades aí, não só do acesso. Acessar a informação é importantíssimo. Mas o que você faz com a informação? Conhecimento, habilidade de desenvolver modelos, habilidade de fazer benchmark com coisas que funcionam. Eu tive recentemente discutindo num fórum de seguros, inclusive com clientes brasileiros nos Estados Unidos, e lá a questão de monitoração está muito mais avançada, né? Esse negócio de, efetivamente, perfil, que você estava discutindo, os clientes, há uma adoção, os modelos já estão acontecendo, se consegue avaliar risco, e agora, não adianta também só monitorar se você não tem os processos e os modelos estatísticos para tratar isso internamente. Então, sempre que você tem, o que dá para dizer, a tecnologia, os processos, e isso é uma coisa que eu falo com propriedade, porque no mercado de tecnologia isso é uma verdade, né? Há mais tecnologia e informação do que o uso racional. Quer dizer, a gente busca, não é só capacidade, o que você faz com aquela informação, o que você faz com aquele investimento que fez. Não adianta só dizer, vamos ter as melhores ferramentas de monitorar, seja o chip, seja a tecnologia de vestir, como você falou, ou a tecnologia embarcada para conseguir monitorar o carro. Mas o que se faz com aquela informação? Eu vou cruzar com que modelos? Vou cruzar só com o meu histórico, que nunca utilizou aquele perfil, ou eu vou ter... E aí entram outros paradigmas. Aí você fez a brincadeira aquela, a gente está em todas as seguradoras. A gente está em todas as seguradoras, a gente tem muito cuidado com isso, obviamente, mas assim, parte da evolução do mercado é de que o risco existe para todo mundo que é sério. Isso leva a uma necessidade de talvez compartilhar informação entre as próprias seguradoras, porque a competição não vai estar aí. A competição está em como você utiliza esses dados internamente para precificar. Bom. O que me surpreendeu nos seus comentários sobre os dados,
Porque chegou um momento em que você deixou entender que dava mais importância às informações que consegue sobre os teus clientes por fora do que as informações que ele te comunica. E isso realmente vem bem na linha do que você acaba de comentar, não é? Temos muitas informações, 5% sabemos usar, assim mesmo vamos buscar nas nuvens outras informações, só que você chegou, além de tudo essa conversa nossa aí, chegou a comentar que dava mais importância à informação que consegue do outro lado do que aquela que te comunica ao segurado. Essa é a primeira observação e gostaria de escutar sobre isso. E a segunda, comparando o mercado francês, onde eu trabalho, com o mercado daqui, onde nós temos essa proibição agora de fazer diferenciação de preço entre homens e mulheres, etc., né? Você está dizendo que quando o teu segurado autoriza a usar as informações que você, por acaso, consegue captar através dos dispositivos de informática que ele tem no bolso, né? Ele te autoriza, tudo bem. Chega um momento em que ele vai se dar conta do que você usou muito mais do que ele podia pensar e como você vai se proteger nessas brigas que vão por aí. Esses são os comentários. Certo. Então terminou o nosso tempo aqui, mas o que eu quis dizer que eu dou mais importância para os dados de fora, sim, porque na verdade não é que não se dá importância para os dados de dentro, naturalmente são eles a base de tudo, né? Eu sei da experiência de risco por causa dos dados de dentro, mas eu quis fazer referência que esses a gente já conhece, a gente trabalha há bastante tempo. A diferença agora está, ou a corrida agora, ela sai um pouco para fora desse círculo e ver, bom, o que mais que eu posso saber desse cliente que não está aqui dentro, né? Esse que é o sentido. Agora, esse segundo ponto que tu falou, que é um ponto mais legal, vai ser um bom termo. Pode ser, sim, que o cliente chegue para mim e diga, olha, não gostei dessa brincadeira porque o meu preço duplicou. E o pior é que duplicou contigo, duplicou com o outro, enfim. O Brasil é mais dócil para isso, mas até quando, eu não sei. Realmente o Brasil hoje ainda é dócil nesse tipo de legislação. Ele é mais permissivo e tal, do que, por exemplo, o mercado americano, que é muito forte, né, na questão dos dados. Haja visto que, uma brincadeiras à parte, o Obama nem acha tanto isso, né, porque ele veio até espionar a gente aqui, então ele não acha que os dados não valem tanto. Mas é uma questão legal bem importante, né? Hoje, claro, a gente, seja qual for o meio que a gente utiliza, ou um rastreador convencional, um smartphone, seja qual é a tecnologia que vai se abordar, ou um dispositivo offline dentro do carro, a gente o cliente vai dar um aceite em algumas questões, mas isso naturalmente, eu acho que com o tempo a gente vai aprender um pouco sobre essas reações que o cliente possa ter no futuro. Não teria nem tanta resposta hoje. Eu só queria complementar, eu acho que esse é um ponto de maturidade cultural desse país. Da mesma forma que está se discutindo hoje a história do cadastro positivo para crédito, que é uma nova legislação, vai levar um tempo para adaptar, é uma evolução natural. Entre legislar e realmente utilizar, o comportamento positivo precisa ser valorizado e, obviamente, vai ter um impacto em preço, seja em crédito, seja em seguro. A verdade é que hoje se faz o double check de informação porque se busca validar se aquela informação é verdadeira ou não, até para evitar fraude antes da subscrição. É necessário, porque existe o comportamento. Existe tentar eliminar o mau cliente ou aquele cliente indesejado. Mas, por outro lado, e qual é o cliente desejado? E aí é uma evolução natural. O mercado brasileiro vai evoluir, já acontece em outros mercados do mundo, né? Aqui, por exemplo, a gente só tem lista negra, né? Aqui, principalmente em crédito, né? Bom, nosso tempo acabou. Antes que nos expulsem, só queria lembrar, primeiro, agradecer a presença de vocês, em nome da FENASSEG e da Escola Nacional de Seguros, e pedir que preencham a avaliação. Por favor, não façam comentários e correlação entre o fato dos ambos sermos gaúchos e sermos burros. Okay? Obrigado, pessoal. Boa tarde.